Hoje a melatonina se tornou um dos suplementos mais consumidos do mundo. Basta alguém comentar que está dormindo mal para aparecer alguém dizendo: toma aqui uma melatonina que resolve. A ideia parece lógica. Se ela está relacionada ao sono, então quem não consegue dormir direito provavelmente está com uma falta dela. O problema é que essa conclusão, apesar de ser intuitiva, costuma estar errada. A primeira coisa que você precisa entender é que melatonina não é um remédio para fazer você dormir. Ela funciona muito mais como um relógio do que como um sedativo. Sua principal função é informar ao cérebro que o ambiente ficou escuro e que chegou o momento de você iniciar o ciclo biológico do sono. Ela não desliga os pensamentos, não reduz a ansiedade, não elimina preocupações e não consegue vencer um cérebro que continua recebendo estímulos para permanecer acordado. E é justamente aqui que nasce a maior frustração das pessoas. Eles trabalham o dia inteiro, enfrentam trânsito, resolvem problemas, ficam horas no celular, assistem televisões até tarde, respondem mensagens na cama e poucos minutos antes de dormir, tomam melatonina esperando que ela faça um trabalho que nunca foi a sua função. É como entrar em um estádio lotado durante uma final de campeonato e esperar que apenas apagar as luzes faça 40 mil pessoas ficarem em silêncio imediatamente. O ambiente continua estimulando a atividade, independente da iluminação. Nos últimos anos, diversos estudos começaram a mostrar exatamente esse processo. A American Academy of Sleep Medicine, uma das principais referências mundiais em medicina do sono, recomenda que a melatonina seja utilizada principalmente em distúrbios do ritmo circadiano, como jet lag ou alterações causadas pelo trabalho em turnos, mas não como um tratamento de rotina para insônia crônica. Em outras palavras, ela pode ser excelente quando o relógio biológico está desajustado, mas não resolve automaticamente quem simplesmente não consegue dormir. Perceba como isso muda completamente a forma de você enxergar o problema. Muitas pessoas acreditam que tem uma deficiência de melatonina quando, na verdade, o organismo está produzindo uma quantidade adequada. O verdadeiro problema pode estar em outro lugar. Ansiedade, estresse crônico, excesso de cafeína, menopausa, depressão, apneia do sono, excesso de peso, utilização de determinados medicamentos ou até hábitos completamente incompatíveis com uma boa noite de sono. Existe uma diferença enorme entre sentir sono, conseguir pegar no sono, permanecer dormindo e acordar descansado. Essas 4 etapas envolvem mecanismos diferentes do cérebro. A melatonina ela participa principalmente da organização do relógio biológico. Ela praticamente não interfere na pressão do sono, que é aquela necessária quando nós vamos dormir conforme passamos mais horas acordados. Por isso, alguém pode tomar melatonina, bocejar, sentir que está chegando a hora de dormir e mesmo assim permanecer olhando para o teto durante mais de 1 hora, porque o cérebro continua ligado. Imagine alguém que acorda às 6 da manhã, passa o dia inteiro sob pressão, toma várias xícaras de café, treina às 9 horas da noite, janta, passa horas no celular esperando que um comprimidozinho resolva tudo isso. Não existe hormônio capaz de competir com uma rotina inteira que envia ao cérebro sinais de alerta. A melatonina ela não foi feita para anular comportamentos inadequados. Ela apenas participa da sincronização do relógio interno seu. Uma revisão publicada no Journal of Pineal Research reforçou exatamente esse ponto, ao demonstrar que, para muitas pessoas com insônia, o benefício da melatonina sobre o tempo necessário para que a pessoa durma costuma ser muito pequeno. Em alguns estudos, a diferença foi de apenas alguns minutos quando comparado ao placebo. Isso não significa que ela não funcione, significa que apenas que sua função ela foi interpretada de uma forma completamente diferente. Outro erro muito comum acontece quando as pessoas aumentam continuamente a dose. Elas começam tomando algumas gotas, depois passam para 5, 10 e concluem que o organismo criou uma resistência porque continuam dormindo mal. Só que a fisiologia ela não funciona dessa forma. A melatonina ela não é um medicamento cuja eficácia aumenta proporcionalmente à dose. Em muitos casos, quantidades maiores apenas aumentam a chance de sonolência pela manhã ou sonhos mais intensos, sem melhorar efetivamente a qualidade do sono. Existe também um detalhe que poucas pessoas percebem. Dormir e descansar são coisas completamente diferentes. Você pode permanecer 8 horas deitado e ainda acordar exausto porque entrou poucas vezes num sono profundo. Pode acordar dezenas de vezes sem perceber por causa de uma apneia do sono, pode ter refluxos, dores articulares ou alterações respiratórias que fragmentam completamente o seu descanso. Nenhum desses problemas será resolvido simplesmente aumentando a dose da melatonina.
Quando o paciente chega ao consultório dizendo que depende de melatonina para dormir, a minha primeira percepção, a minha primeira pergunta nunca é qual marca ele compra. Eu quero entender por que aquele cérebro deixou de fazer naturalmente algo que sempre soube fazer durante a vida toda. Essa mudança de perspectiva faz toda a diferença. Em vez de procurar um comprimido mais forte, começamos a investigar a causa. E é exatamente essa filosofia que procuro aplicar em tudo relacionado ao metabolismo. No emagrecimento acontece a mesma coisa. Muita gente consegue perder peso durante alguns meses, mas volta ao ponto de partida porque tratou apenas o sintoma e nunca aprendeu como manter aquele resultado. Foi justamente por isso que eu desenvolvi o protocolo anti-rebote, que é um programa de 8 semanas baseado no que existe de mais atualizado na medicina hormonal para ensinar como perder peso de forma definitiva e reduzir muito o risco de você recuperá-la. Se é um dos desafios para você, o link está na descrição. Voltando ao nosso assunto, outra questão importante envolve o horário de administração. Muitas pessoas tomam melatonina poucos minutos antes de dormir, sem qualquer regularidade. Algumas usam 9 horas da noite, 10, 11. Como ele participa do ajuste do ciclo circadiano, o horário faz toda a diferença. Dependendo da situação, utilizando o hormônio no momento adequado, ele pode simplesmente fazer o efeito esperado ou não. Nos últimos anos, esse tema também ganhou destaque na imprensa internacional. Uma reportagem no The Guardian, baseada em informações da Organização Britânica de Sono, chamou a atenção para o crescimento do consumo indiscriminado de melatonina e reforçou que muitas pessoas estão utilizando o hormônio sem qualquer investigação mais apurada. O texto também lembra que a terapia cognitiva comportamental continua sendo considerada uma das abordagens mais eficazes para a insônia crônica, justamente porque ela atua sobre fatores que mantêm o cérebro em estado de alerta, estado de vigília. Outro aspecto interessante é que o nosso relógio biológico ele não depende apenas da melatonina. Luz natural logo pela manhã, prática regular de atividades físicas, os horários consistentes para dormir e acordar, a alimentação e até a temperatura corporal influenciam nesse sistema. Quando esses fatores estão completamente desorganizados, esperar que um único suplemento resolva tudo é pedir para que ele realize um trabalho que nunca foi dele. Por isso, sempre que alguém pergunta qual a melhor melatonina, minha resposta costuma ser outra pergunta. Por que você perdeu a capacidade de dormir naturalmente? Essa investigação, ela muda completamente a condução do tratamento. Porque algumas pessoas descobrem que têm apneia, outras percebem que vivem sobre um nível de ansiedade incompatível com o sono reparador e algumas apresentam alterações hormonais importantes. Outras simplesmente nunca deram ao cérebro a oportunidade de entender que o dia terminou. No final das contas, talvez a maior contribuição da melatonina seja justamente mostrar que o sono é muito mais complexo do que nós imaginávamos. Ela depende de um conjunto enorme de mecanismos trabalhando em perfeita sintonia. Quando uma delas falha, dificilmente um único comprimido conseguirá compensar todos os demais. Se você entendeu esse conceito, já está vários passos à frente da maioria das pessoas que ainda procuram uma solução simples para um problema extremamente complexo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, siga o canal. Aqui eu procuro explicar a medicina de forma acessível, baseado sempre em evidências e mostrando não apenas o que funciona, mas principalmente por que funciona. Nos próximos vídeos, vamos falar sobre cortisol, hormônio, metabolismo, emagrecimento, longevidade, enfim, tudo que realmente influencia a sua qualidade de vida. Existe ainda um aspecto muito curioso da melatonina, que quase nunca aparece nas conversas. Nós costumamos imaginar que dormir depende apenas de sentir sono, mas o cérebro trabalha de uma forma muito mais sofisticada. Ele passa o dia inteiro recebendo informações do ambiente para decidir se aquele momento é seguro para descansar. A intensidade da luz, os horários das refeições, a temperatura corporal, a prática de atividades físicas, os níveis de estresse e até a regularidade dos horários funcionam como peças de um grande quebra-cabeça. Melatonina participa desse sistema, mas representa apenas uma dessas peças. Quando todas as outras estão fora do lugar, é injusto esperar que um único hormônio consiga reorganizar todo esse processo. Talvez por isso, tantas pessoas descrevam exatamente a mesma experiência. Elas dizem que a melatonina funcionou nas primeiras noites e depois pareceu perder completamente o efeito. A maioria das vezes, ela não deixou de funcionar. O que aconteceu foi que o cérebro continuou recebendo estímulos incompatíveis com um sono de qualidade. Enquanto a rotina permanece igual, o suplemento apenas
tenta compensar um problema que continua existindo. Existe uma frase muito interessante na medicina do sono, no qual diz: o cérebro ele não tem um botão de desligar, ele possui um sistema de transição. Essa transição começa muito antes do momento em que você deita na cama. Ela começa nas primeiras horas lá pela manhã, quando você recebe luz natural. Continua durante o dia com atividade física, alimentação e exposição adequada ao ambiente externo e depois desacelera gradualmente ao anoitecer. Quando esse processo é interrompido todos os dias, dormir deixa de ser uma consequência natural e passa a depender de uma tentativa constante de uma compensação. Isso explica outro fenômeno bastante comum, que algumas pessoas tomam melatonina e conseguem dormir relativamente bem em casa, mas durante viagem ou em períodos de maior estresse, ela parece não funcionar. Isso acontece porque o problema nunca foi apenas a produção de hormônios. O cérebro, ele interpreta mudanças de rotina, preocupações e ambientes diferentes como fatores que aumentam o estado de vigilância. Do ponto de vista evolutivo, isso fazia muito sentido, ou seja, dormir profundamente em um ambiente desconhecido poderia, obviamente, apresentar um risco para a nossa sobrevivência. Quando entendemos esse mecanismo, fica muito mais fácil compreender por que algumas intervenções aparentemente não funcionam tão bem. Por exemplo, reduzir a exposição às telas 1 ou 2 horas antes de dormir, nessas horas consistentes, evitar grandes refeições muito tarde, limitar cafeína no período da tarde e criar um ambiente escuro e silencioso podem produzir resultados maiores do que simplesmente dobrar a dose da melatonina. Não porque essa estratégia seja mágica, mas porque elas trabalham junto com a fisiologia em vez de tentar vencê-la. Outro ponto que merece atenção é que muitas pessoas passam anos tratando consequências sem nunca investigar a origem. O indivíduo ele pode ter a apneia do sono e acreditar que sua dificuldade é simplesmente falta de melatonina. Outras pessoas podem apresentar síndrome das pernas inquietas, deficiências de ferro ou situações hormonais de alterações que, eventualmente, fazem com que a pessoa aumente a dose sem que linke uma não relação entre esses dois processos. E o risco não está apenas em gastar dinheiro, mas também em você estar tratando a causa com uma condição completamente inexistente. E é exatamente por isso que eu gosto de repetir uma ideia. O sono é um exame clínico acontecendo todas as noites. Quando ela começa a falhar de maneira persistente, muitas vezes o organismo está tentando comunicar que alguma coisa não está funcionando como deveria. Ignorar esse sinal pode significar uma perda de oportunidade para identificar os problemas metabólicos, hormonais ou respiratórios ainda no início. Eu costumo dizer que dormir bem ele não é um luxo, nem um prêmio para quem trabalhou bastante durante o dia. Dormir bem é simplesmente uma função biológica essencial. E é durante o sono que consolidamos memórias, regulamos os hormônios, controlamos o apetite e favorecemos a recuperação muscular, fortalecendo o sistema também imunológico e reorganizando boa parte do funcionamento do nosso cérebro. Não por acaso que pessoas privadas de sono apresentam maior risco de obesidade, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares e alterações do humor. O sono deixou de ser apenas um período de descanso para ser reconhecido como um dos pilares da saúde. Se depois desse vídeo você lembrar apenas de uma ideia, que seja essa: melatonina não foi criada para fazer você dormir. Ela foi criada para informar ao cérebro que chegou a hora de dormir. Parece uma diferença pequena, mas ela muda completamente a maneira como enxergamos esse hormônio. Quando compreendemos essa distinção, deixamos de procurar soluções rápidas, começamos a buscar as verdadeiras causas da dificuldade para dormir. E essa talvez seja o ponto mais importante de todos. A boa medicina raramente consiste em silenciar um sintoma. Ela procura entender por que aquele sintoma apareceu, quando a causa é identificada e tratada corretamente, muitas vezes o organismo volta a fazer sozinho aquilo que parecia impossível meses atrás. Se esse vídeo ajudou você a entender melhor como a melatonina realmente funciona, compartilhe com alguém que toma esse hormônio todas as noites acreditando que ele é um sedativo. Essa informação pode evitar anos de frustração e principalmente incentivar uma investigação adequada da verdadeira causa da sua insônia. Nos vemos nos próximos vídeos.